Novo Polo Track deve substituir Gol e Volks deixa futuro em aberto. Na sexta-feira, 5, a Volkswagen anunciou um pacote de 7 bilhões de reais em investimentos no Brasil até 2026, além do teaser do primeiro de 4 carros a serem lançados nos próximos anos, o Polo Track. Teaser do novo Polo Track da Volkswagen indica que o carro será um misto entre sedã e SUV urbano, o chamado crossover reprodução Volkswagen. A montadora alemã divulgou os detalhes iniciais de como será o visual do novo carro, que pode se tornar o modelo de entrada da marca no Brasil e na Argentina. Se isso se confirmar, o Gol, um dos carros populares mais vendidos da história, e há 43 anos no mercado, será descontinuado a partir de 2023, ano em que o Polo Track será comercializado. O pacote de renovações da Volks chega em um momento em que a legislação de segurança veicular também passa por modificações. Em janeiro de 2024, todos os modelos vendidos no Brasil, incluindo projetos antigos, deverão receber controle de estabilidade de série, recurso eletrônico que ajuda o motorista a manter a trajetória e o controle da direção. A nova regra também padroniza os veículos para comercialização em outros países, o que, do ponto de vista dos negócios, otimiza toda a cadeia de produção da montadora no Brasil e no mundo. Em coletiva de imprensa na sexta-feira, 5, o presidente da Volkswagen na América Latina, Pablo disse, foi enigmático ao dizer que vamos continuar produzindo o Gol como é hoje até 2023. Sem comentar sobre o fim do Gol, ele completou afirmando que é óbvio que o Polo Track vai afetar o futuro do Gol. Com o futuro do veículo ainda incerto, o que se sabe é que a história dos carros de segmento modelos pequenos como o Gol e o Voyage estão com os dias contados. Pablo disse e comentou que os carros de entrada passarão a ser mais caros, porém mais seguros, conectados e econômicos. É o preço a pagar, disse ele com o teaser da Volks indicando que o novo Track será um flerte entre carros compactos e SUVs urbanas, os chamados crossover. Marisa Hort é detonada por postar vídeo em que Marília Mendonça critica Bolsonaro. Marisa Hort está sendo bastante detonada na rede social após prestar uma homenagem para Marília Mendonça, que faleceu na última sexta-feira, 05, ao sofrer um acidente aéreo em Minas Gerais. No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que a sertaneja se diz contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Por meio dos stories, Hort se defendeu e disse, que coisa louca. Me reproduziu um vídeo da Marília se posicionando politicamente, estamos todos muito tristes. Estou absolutamente chocada, muito preocupada com os seus familiares, porque não podemos deixar uma fala dela sobre política? Absolutamente tem essa coisa de lacrar, eu não sou do tempo desse verbo. Sou do tempo em que o nosso país está mal, e isso é urgente. Eu tenho certeza, me perdoe, que a Marília não me censuraria como vocês estão fazendo. A tristeza é enorme, e se nós não tomarmos atitudes nós teremos vários outros motivos para sofrer. E vou continuar postando o que eu achar dela que me tocou, explicou a artista. Eu vejo no movimento sertanejo um racionalismo, uma tendência ultradireita, um lugar de apoio ao presidente Bolsonaro, e eu me preocupo. E só para finalizar, vocês que são tão fãs dessa extraordinária artista que sofreu essa imensa tragédia, eu lamento, mas essa era a posição política dela, e por que a gente separa uma pessoa da política? Não consigo entender, finalizou Marisa Hort. Após Caldeirão, Mion desiste de contrato com a Netflix. Marcos Mion não participará de projetos na Netflix em 2022. O apresentador do Caldeirão da TV Globo divulgou o destrato nesta segunda-feira, 8, após a emissora divulgar que ele seguiria no programa dos sábados em 2022. Existe uma única condição que imponho a mim mesmo diante de todo e qualquer projeto em que eu esteja: entrar por inteiro, de corpo e alma, com dedicação extrema. É uma característica pessoal e um dever meu com o público que me acompanha há tantos anos, disse Mion, em nota divulgada pelas redes sociais. Com o convite para estar à frente das tardes de sábado da TV Globo em 2022, tornou-se inevitável reconsiderar alguns compromissos assumidos, pois seria humanamente impossível cumprir todos eles com o envolvimento, a energia e a qualidade que invisto em tudo o que faço, além de preservar minha saúde, finaliza.
Em nota, a Netflix afirmou que o contrato foi encerrado por incompatibilidade de agenda e que deseja muito sucesso na nova empreitada de Mion. Mara Maravilha ataca Xuxa e irrita Sérgio Malandro na TV. Durante participação no programa do Ratinho do SBT, na última segunda-feira, 8, Mara Maravilha mostrou que mesmo anos após ter deixado de concorrer com Xuxa Meneghel pelo público infantil na televisão brasileira, ainda guarda uma grande inimizade contra a eterna rainha dos baixinhos. Sem papas na língua, a artista aproveitou a presença na atração para provocar a rival, o que deixou Sérgio Malandro, que também se encontrava no palco, bastante incomodado. Tudo começou quando Malandro citou a loira em conversa com Ratinho. Incomodada, Maravilha começou a chamar o colega de puxa-saco. Em seguida, sem conseguir se conter, Mara pediu para cantar sua versão de Hilarie, um dos maiores hits de Xuxa, e trocou a letra da música por um conteúdo ofensivo. Tá na hora da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei débil mental. Hilarie, hilaria, hilaria, ironizou. A provocação arrancou risadas de Ratinho. No entanto, Sérgio Malandro não gostou nem um pouco da alfinetada gratuita. Não fala mal da minha irmã, pediu. E voltou a dizer, não fala mal da minha irmã na minha frente. Na web a atitude também pegou mal para a apresentadora. A Mara nem consegue disfarçar a inveja, disse uma usuária do Twitter. Nem gosto da Xuxa, mas que papelão é esse dessa Mara, postou outra. Já uma terceira alfinetou. O veneno da Mara está escorrendo. Vergonha alheia. Ana Paula Renault chama Evandro Santo de racista e bate boca com Emílio Surita. Em participação no programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 10, Ana Paula Renault chamou o humorista Evandro Santo de racista ao comentar sobre a participação dele na 10ª temporada de A Fazenda da Record, reality em que os dois estiveram juntos. As informações são do Notícias da TV. Ana Paula disse que Evandro foi extremamente racista com a participante Luane Dias no reality. Ele foi extremamente racista com a Luane, sim. Ela era a única mulher negra naquela edição do programa, e ele sempre fazia comentários. Falava do cabelo dela, perguntava se ela lavava. E a Luane estava sempre trabalhando e arrumando as coisas na casa, mas, quando sentava para descansar, Evandro dizia: isso é um absurdo, você é negra da favela, e tem que trabalhar, e disse a ex-apresentadora do Fofocalizando. O apresentador do Pânico, Emílio Surita, saiu em defesa do amigo, com quem trabalhou entre 2003 e 2012, durante o Pânico na TV. Achei a acusação leviana, pois racismo é crime, isso é muito sério, e ele não está aqui para se defender. Conheço o cara há muitos anos, e ele é muito gente boa, não é capaz de fazer mal a ninguém, disse Emílio. A apresentadora também disse que Evandro não gostava de Gabi Prado e que usava a religião para atacá-la, dizendo que faria macumba para ela. O Sérgio Moro que discursou é diferente do Moro do auge da Lava Jato, leia e análise. O Sérgio Moro que discursou na cerimônia de filiação ao Podemos é bem diferente do Sérgio Moro do auge da Operação Lava Jato. Entre um momento e outro, alguns acontecimentos marcantes. As divulgações do site The Interceptor Sincepimpimpte, mostrando o ex-juiz combinando com procuradores as estratégias do processo, a passagem pouco edificante pelo governo Bolsonaro e a decisão do Supremo que anulou as decisões que condenaram Lula. Moro entra na disputa mais fraco do que nos seus melhores momentos, mas ainda a ponto de ter um nível de intenção de voto que o coloca na disputa pelo terceiro lugar, ao lado de Ciro Gomes, veterano em eleições presidenciais. Resta saber o que o espera daqui para frente. O quadro sucessório aponta dois candidatos fortíssimos. O ex-presidente Lula, em liberdade por consequência das lambanças jurídicas que aconteceram em Curitiba. E Bolsonaro que, apesar de seu péssimo momento de governo, pode capitalizar-se com o dinheiro na veia dos mais pobres que deve vir através do Auxílio Brasil. Moro prendeu Lula e foi demitido de forma espalhafatosa por Bolsonaro, com direito à gravação de reunião empresarial e tudo. A candidatura Moro deixa Lula, seu prisioneiro preferido, ainda mais forte.
Além de não agregar os candidatos da chamada terceira via caso vá para o segundo turno, o ex-juiz pode dividir votos com Bolsonaro no segmento mais escolarizado e de mais renda, que tem uma preocupação mais acentuada com a corrupção. Mas o discurso contra a impunidade fica longe de empolgar os mais pobres, muito mais preocupados com o preço do feijão do que com as práticas ilícitas de políticos mal intencionados. Recusa de atriz em seu vacinar teria atrasado produção de Pantera Negra 2. As filmagens do filme, Pantera Negra 2, estão atrasadas por causa da atriz Letitia Wright, que recusou se vacinar contra a Covid-19. A postura negacionista da celebridade de 28 anos inclusive resultou em uma petição virtual pedindo que ela seja afastada de seu papel no universo cinematográfico Marvel. Por enquanto mantida pelos produtores do longa, ela poderá atrasar ainda mais as filmagens de Pantera Negra 2 caso siga em sua recusa para tomar a vacina. Fontes próximas à produção da Marvel relataram ao Hollywood Reporter que, após o acidente sofrido por ela no set do filme, que resultou na suspensão temporária das filmagens até o início de 2022, ela terá dificuldade de voltar da Inglaterra para os Estados Unidos caso não esteja vacinada. A imprensa internacional lembra que as autoridades norte-americanas determinaram que, a partir de 8 de novembro, todos imigrantes, turistas e estrangeiros de passagem pelos Estados Unidos precisam apresentar comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Como cidadã britânica, Wright terá de apresentar seu cartão de vacinação atualizado quando for retornar para Atlanta, nos Estados Unidos, para finalizar seus trabalhos no longa dirigido pelo cineasta Ryan Coogler. Após vitória do Cruzeiro, Rafael Sobis anuncia a aposentadoria do futebol. Atacante entrou no segundo tempo, e ao fim do jogo, saiu do gramado aos prantos. Ele foi abraçado e aplaudido pelos companheiros e pela torcida. Fim de carreira para Rafael Sobis. Na noite de terça-feira, o atacante multicampeão anunciou que fez a última partida da sua história no futebol. Ele entrou no segundo tempo da vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Brusque, no Mineirão. O resultado garantiu a permanência da Raposa na Série B. O dia chegou. A vida é assim. O tempo passa. Uns têm que sair para outros chegarem. Uma noite especial. Avisei que, se a gente vencesse, seria meu último jogo. Acabou. Vou nascer para outra vida. Espero que o Cruzeiro volte o mais rápido possível para o seu lugar, disse o jogador ao Premier, na saída de campo. Ao fim do jogo, aos prantos, o atacante foi carinhosamente abraçado pelos companheiros de clube e também por jogadores do Brusque. O árbitro da partida deu de presente para o atleta os cartões do jogo. Sobis foi amarelado durante a partida. O atacante tem 176 jogos pelo Cruzeiro, sendo 41 nesta temporada, marcando 37 gols. Tem contrato até o fim do ano. Sobis retornou ao Cruzeiro na temporada passada com a missão de ajudar o clube a se livrar do risco de rebaixamento para a Série C e alcançar o acesso. Conseguiu. Em 2021, permaneceu e teve papel fundamental na equipe, principalmente no extracampo. Ao longo da temporada, o jogador acabou perdendo espaço. Essa foi a segunda passagem de Sobis pelo Cruzeiro. A primeira foi de 2016 a 2018, quando o jogador conquistou 2 Copas do Brasil, 2017 e 2018, e Campeonato Mineiro 2018 pelo clube. Além de Cruzeiro, Sobis tem passagens vitoriosas por outros clubes. Pelo Internacional, clube que o revelou, conquistou 2 Copa Libertadores, 2006 e 2010, e 3 Campeonatos Gaúchos, 2004, 2005 e 2011. No Fluminense, conquistou o Campeonato Brasileiro, 2012, e o Campeonato Carioca, 2012. No Tigres, levou o Campeonato Mexicano Apertura, 2015. Com o Ceará, levantou a Copa do Nordeste, 2020. Corinthians é procurado para virar clube-empresa e 2 grandes devem ser comprados já em 2022, diz jornalista. Corinthians foi procurado por Pedro Mesquita, diretor da empresa, para saber da possibilidade de se tornar SA. O Corinthians foi procurado pela XP para conversar com o clube paulista sobre a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima. A informação é do jornalista Jorge Nicola, no seu blog no portal Yahoo Esportes.
Pedro Mesquita, diretor da empresa de investimentos, foi o responsável por entrar em contato com Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão. Vale lembrar que a XP é quem toca os processos de busca por investidores de Botafogo e Cruzeiro, clubes que já manifestaram o interesse e têm condições avançadas para se tornarem clubes-empresa. A Raposa deve ser comprada por investidores internacionais no primeiro trimestre de 2022, enquanto o Glorioso deve ser adquirido no segundo trimestre. Por conta do poder causado pela mídia, torcida, infraestrutura e história, o diretor da XP buscou o contato com Duílio Monteiro Alves para apresentar a ideia. No entanto, Pedro Mesquita, segundo Nicola, ouviu uma resposta pessimista. Por conta da falta de flexibilidade, o projeto dificilmente avançaria dentro do Conselho Deliberativo e do quadro de sócios. Isso porque a ideia teria de passar por votação pelos dois órgãos com a necessidade de aprovação de ambos. GTA Trilogy já está disponível. Veja como e onde jogar. Sabemos que o dia mais esperado pelos fãs de Grand Theft Auto é o do anúncio de um game inédito da franquia, mas ainda dá para celebrar a chegada de Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, a edição que tem GTA 3, GTA, Vice City e GTA San Andreas em versões remasterizadas e com melhorias de qualidade de vida foi disponibilizada hoje, 11, em diversas plataformas. Enquanto alguns jogadores de PlayStation já receberam acesso ao game desde meia-noite, o horário oficial de lançamento da coletânea no Brasil foi 12 horas. Caso esteja ansioso para aproveitar esses títulos clássicos de forma repaginada, nós listamos exatamente como, onde e por quanto você pode jogá-los. É só conferir os detalhes logo abaixo. Em mídia digital. Na versão de mídia digital, você encontra Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition em praticamente qualquer plataforma, incluindo PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series SX, Game Pass e Nintendo Switch. Os preços atuais são os seguintes. No PC. Caso prefira jogar a trilogia no PC, você pode adquiri-la por R$ 319,90 no site da Rockstar, mas precisará ter uma conta oficial para jogar os games no launcher da empresa. Infelizmente, a Definitive Edition não estará disponível no Steam, na Epic Games, nem em outros serviços de PC em seu lançamento, porém deverá ser disponibilizada nessas plataformas em outro momento. Em PS4 e PS5. Caso tenha um console da Sony, basta entrar na PSN com sua conta e adquirir o game por R$ 299,90. Em Xbox One e Xbox Series SX. A versão para Xbox One e Xbox Series SX também é relativamente fácil de adquirir, basta acessar a loja do console e pagar R$ 299,90. No Nintendo Switch. Aqueles que sempre quiseram jogar os primeiros jogos em 3D da franquia em um console portátil podem contar com a versão de Nintendo Switch. A coleção pode ser comprada por R$ 299,00 na eShop brasileira. No Game Pass. Os assinantes do Xbox Game Pass não terão acesso à trilogia remasterizada inteira, mas já podem aproveitar GTA San Andreas na nova versão, que foi adicionada ao catálogo do serviço de forma individual. Se ainda não tiver assinado o Game Pass, nós ensinamos como fazer neste link. Os assinantes de PlayStation não poderão aproveitar GTA 3 nos países em que o serviço de streaming está disponível, o que infelizmente não é o caso do Brasil. Em mídia física. Aqueles que preferirem a coleção em mídia física terão de esperar algumas semanas pelo lançamento, já que essa versão só será disponibilizada em 7 de dezembro de 2021. Vale mencionar que apenas Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Xbox Series SX receberão a versão física, enquanto o PS5 ficará de fora por motivos não explicados. É claro que é possível que uma edição física do PS5 seja lançada, mas não há qualquer confirmação disso no momento. As melhorias da Definitive Edition. Além dos visuais aprimorados, há melhorias de qualidade de vida nessa coletânea. Caso não saiba exatamente o que a trilogia traz de novo, basta ver os detalhes a seguir.
Será que GTA 3 finalmente terá o carinho que merece dos fãs? Resolução em 4K com suporte a 60 FPS em PS5 e Series X. Suporte a DLSS no PC. Layout de controle no estilo de GTA V. Tiro e mira aprimorados com controles melhorados para GTA San Andreas. Mecanismo atualizado de seleção de armas e estações de rádio. Minimapas com navegação aprimorada, o que permite que os jogadores possam definir pontos de destino. Possibilidade de reiniciar imediatamente uma missão que falhou. Texturas com maior resolução e maior nível de detalhes. Sistema de iluminação totalmente refeito com melhorias em sombras, reflexos e mais. Efeitos da água e clima, além de detalhes em árvores e folhagem aprimorados. Draw distância aprimorado para fornecer um novo nível de profundidade e definição. Daniel Alves está de volta ao Barcelona, crava jornal espanhol, jogará praticamente de graça. Daniel Alves teve aprovação do técnico Xavi e acertou sua volta ao Barcelona. Sem clube desde que deixou o São Paulo em setembro, o lateral direito Daniel Alves, de 38 anos de idade, já está de casa nova. Na verdade, nem tão nova assim. Segundo informação do diário espanhol AS, Daniel Alves está de volta ao Barcelona quase 6 anos após sua saída. O jogador brasileiro teve aprovação do técnico Xavi e eles atuaram juntos, inclusive, e deve iniciar os trabalhos no clube catalão em janeiro de 2022. Vale destacar que Ronald Koeman, técnico que antecedeu Xavi, havia vetado a contratação do experiente brasileiro. Ainda de acordo com a publicação, Daniel Alves está ciente das dificuldades financeiras que o Barcelona atravessa atualmente e jogará praticamente de graça. Lembrando que o atleta ainda receberá 24 milhões de reais do São Paulo, valor total do acordo de rescisão contratual que foi dividido em 60 parcelas de 400 mil reais e que começará a ser pago a partir de janeiro. O maior desafio de Daniel Alves no seu retorno ao Barcelona será convencer o técnico Tite de que poderá atuar na Copa do Mundo de 2022, que acontece no mês de novembro, no Catar. Hoje, os laterais da seleção brasileira são Emerson Royal e Danilo. Após deixar o Barça em 2016, o atleta passou por Juventus, Paris Saint-Germain e São Paulo. Não foi informado o tempo de contrato em sua segunda passagem pelo clube da Catalunha. Alerta Vermelho, filme mais caro da história da Netflix, estreia hoje. Não vai viajar e quer aproveitar o feriado em casa? Uma das produções de destaque nas plataformas de streaming é Alerta Vermelho, que ostenta o título de produção mais cara da história da Netflix. Já disponível para o público, a trama custou 250 milhões de dólares e tem no elenco um time de primeira linha encabeçado por Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson. Em Alerta Vermelho, que mescla ação, aventura e comédia, John Hartley Johnson é o investigador mais bem conceituado do FBI. Convidado para resolver um caso após a Interpol emitir um alerta vermelho, acaba se envolvendo em assaltos e se une ao golpista vivido por Ryan Reynolds na tentativa de capturar a ladra das obras de arte mais procuradas do mundo. Para gravar as sequências cheias de adrenalina, o diretor Rawson Marshall Turber apostou em uma tecnologia inédita que usou uma câmera Komodo Camera From Head. Do tamanho de uma caixa de lenços, ela foi colocada em um drone de corrida e garantiu uma qualidade cinematográfica nunca antes vista em cenas de ação. Torcida tricolor repudia tratamento de juiz com Matheus Bahia e VAR expõe: sai de perto de mim. Na última quinta-feira, 11, o esquadrão encarou o Flamengo no Maracanã e perdeu por 3-0. O placar foi bem indigesto para o tricolor da Boa Terra, porém, o duelo ficou marcado pelo polêmico pênalti assinalado pelo árbitro Vinícius Gonçalves, que viu o toque de mão do zagueiro ao cortar bicicleta de Diego Ribas dentro da área. O lance gerou discussão e muita controvérsia, porém, a partida também contou com outros lances que geraram indignação da torcida do Bahia. Com a divulgação dos áudios do VAR pela CBF, a insatisfação só aumentou.
Além do pênalti que revoltou a massa tricolor, o lance que originou a expulsão de Rossi, pelo Bahia, e Diego Ribas, do Flamengo, aos 17 minutos do segundo tempo, teve um diálogo divulgado pelo VAR, que desagradou e levantou muitas reclamações nas redes sociais, pelo que foi apontado como diferença de tratamento do árbitro entre os atletas das duas equipes. Após o lance, o VAR foi chamado. Ao se dirigir para analisar as imagens, Gonçalves foi interpelado por Matheus Bahia, do Esquadrão. Ao questionar o árbitro, o jogador do tricolor ouviu: "Sai de perto de mim. Não quero saber." Segundos depois, Diego Ribas fez o mesmo movimento de se aproximar do árbitro para reclamar e ouviu uma frase diferente: "Calma. Vou analisar. Você me conhece", vai, disse ao camisa 10 do Flamengo. Muitos comentários de indignação foram compartilhados com a imagem, apimentando ainda mais as impressões do jogo disputado no Maracanã. A direção do Bahia, bem como o técnico Guto Ferreira, foram enfáticos nas críticas à atuação de Vinícius Gonçalves. A partida também certamente provocou atritos na comissão de arbitragem da CBF, tanto que na manhã desta sexta-feira, 12, Leonardo Gaciba foi demitido da chefia da comissão. É vergonhoso o gado seguir os preconceitos do presidente, diz Xuxa sobre bolsonaristas. Sempre que pode, Xuxa aproveita a oportunidade para alfinetar o governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Em entrevista à revista Vogue, a apresentadora falou sobre preconceito, empatia e detonou os bolsonaristas, apoiadores do chefe de Estado. O mais vergonhoso é saber que o gado aceita e segue os preconceituosos, racistas, homofóbicos em nome de Deus e da pátria. Falando especificamente desse caso, eu acho o seguinte: as pessoas estão confundindo o direito de ter sua opinião com o desrespeito, falta de empatia, a falta de amor, e isso para mim se chama discriminação e preconceito, começou Xuxa. A eterna rainha dos baixinhos continuou: então as pessoas que são dessa tribo que gosta de discriminar, de ser preconceituosas ou homofóbicas, elas não têm opinião. Opinião que eu digo é tipo: eu gosto de comer carne ou não gosto de comer carne. Isso é opinião, e não me fere o fato dela comer a carne, e tampouco eu estou ferindo ela se eu não comer carne. A artista ressaltou: agora você ser racista, homofóbico, preconceituoso e com suas falas e sua maneira de agir, isso não é questão de opinião, isso para mim é crime e as pessoas estão confundindo as coisas. Quero deixar claro que eu tenha me posicionado, as pessoas que estão se confundindo, isso que eu quis falar, que as pessoas se confundem quando pensam que é uma questão de opinião. Acredito que as pessoas, às vezes, falam algo por costume, porque ouviram muito isso. Eu mesma já errei muito, e vou errar demais e já pedi desculpas. Então, quando você se posiciona e mostra que ela está errada, o certo seria eles irem até suas redes sociais e falar: ok, eu li tudo e errei. Eu já fiz isso e penso que todo mundo pode fazer. O mundo seria melhor. Não tô fazendo isso para as pessoas serem mais empáticas, tô fazendo para elas ouvirem e refletirem e vejam ser um erro, finalizou. F1. A diplomacia acaba hoje, diz Wolff, irritado com decisões contra a Mercedes. Após um GP de São Paulo de Fórmula 1 turbulento para a Mercedes, que terminou com a vitória de Lewis Hamilton apesar de largar em último na sprint do sábado, Toto Wolff afirmou que a diplomacia acabou, criticando as decisões da direção de prova e dos comissários, que deram vários golpes na cara da equipe alemã. Hamilton foi excluído da classificação de sexta por uma irregularidade no DRS, que se abria mais do que o permitido pelo regulamento. O britânico saiu de último na sprint para terminar em quinto, e após largar em décimo no domingo, devido à troca do motor de combustão interna, venceu depois de uma batalha eletrizante com Max Verstappen, reduzindo a diferença no Mundial de Pilotos. A Mercedes classificou a exclusão de Hamilton como dura, notando que geralmente as equipes receberiam uma permissão para fazer reparos em problemas como esse em situação de parque fechado, mas não apelou da decisão. Na corrida do domingo, a direção de prova optou por não abrir uma investigação contra Verstappen por uma defesa agressiva contra Hamilton na curva 4, quando os dois carros acabaram indo parar fora da pista, algo que Wolff classificou posteriormente como ridículo.
Questionado se ele achava que a Mercedes recebia um tratamento igual ao das outras equipes, Wolff disse que, apesar de não querer reclamar, ele sente que o momento de ser diplomático com os assuntos chegou ao fim. Não quero ficar chiando aqui, porque não é o modo como vejo o esporte. Acho que recebemos muitos golpes na cara neste fim de semana com decisões que poderiam ter ido para qualquer lado, a nosso favor ou contra. Quando as decisões sempre vão contra você, é algo que me deixa irritado, e vou defender minha equipe, meus pilotos, no que for. Sempre fui muito diplomático no modo como discuto as coisas, mas a diplomacia acaba hoje. Wolff acrescentou que superaria manobras como a de Verstappen se o regulamento permitisse elas, mas sente que falta clareza. O que o regulamento diz, se as regras dizem que é válido, o que eu adoraria que dissesse, tudo bem, não estou discutindo o princípio desse tipo de pilotagem. É algo muito legal e deveria ser permitido, mas não quando foi explicado anteriormente que você não pode forçar alguém para fora da pista. Após a corrida, Hamilton foi convocado novamente para comparecer perante os comissários, agora por soltar o cinto de segurança na volta após a bandeira quadriculada, resultando em uma multa. Há também uma intriga da parte da Red Bull sobre o design da asa traseira da Mercedes, devido à sua impressionante velocidade de reta, mas a equipe austríaca não protocolou nenhum protesto. Murilo Huff fazendo a postagem uma semana após morte de Marília Mendonça e recebe carinho de fãs. Veja! Uma semana após a morte de Marília Mendonça em um trágico acidente aéreo, Murilo Huff postou o trecho de um louvor no Twitter. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar, dizia a mensagem, que faz parte da música És o meu alívio, de Jessie Aguiar. Mais cedo, o cantor esteve no culto em memória à cantora, onde foi visto com semblante abatido. Em resposta ao post, vários fãs deixaram mensagens de carinho e força a Murilo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse uma fã, citando uma passagem bíblica. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, escreveu outra. Deus é a sua fortaleza e seu calmante para aliviar a sua dor, pois só o tempo que irá cicatrizar está ferida. Força, declarou uma terceira. Murilo Huff fala sobre Léo, seu filho com Marília Mendonça, vai sentir falta. Em entrevista ao Fantástico no domingo passado, Murilo Huff falou sobre a última mensagem enviada por Marília Mendonça para ele. Ironicamente, foi no dia que aconteceu. Ele e o filho, Léo, estava indo para a casa da minha mãe, e ela mandou uma mensagem pedindo para cuidar dele, ficar mais de olho porque ele tinha tomado vacina. Parece que ela estava despedindo porque me falou justamente isso no dia que aconteceu, desabafou o sertanejo. Ao ser questionado pela repórter sobre o filho, Murilo não segurou as lágrimas. O Léo tá bem, graças a Deus. Agora ele está com a mãe dela. Graças a Deus ele ainda é muito pequenininho para entender. Eu sei que vai chegar o momento em que ele vai sentir falta dela, mas pelo menos essa dor que a gente está sentindo eu acho que ele não vai sentir. Ele vai sentir saudade, né? Mas essa dor, graças a Deus, ele ainda é muito pequenininho para entender, opinou. Murilo Huff relembra término e opina, estaria naquele avião. Ainda na entrevista, Murilo relembrou o fim do relacionamento de 4 anos dos dois. Foi por um motivo tão besta. E analisando agora, se a gente estivesse junto eu ia estar com ela dentro daquele avião. Eu não tinha show, com certeza absoluta ia estar lá com ela, afirmou ele. De acordo com o cantor Bruno, da dupla com Marrone, o fim do relacionamento teve a ver com a relação de Murilo com a mãe de Marília, Ruth Moreira. Ela falou em particular no meu ouvido, que largou o menino Murilo porque ele estava enfrentando a mãe. Ela falou não, minha mãe não, ninguém enfrenta, ninguém vai tomar o lugar dela, detalhou Bruno, durante um show em Varginha, cidade de Minas Gerais.